Bom dia, pessoal. Professora Amanda. Primeiramente, eu espero que todos estejam muito bem. Continuem se cuidando, porque a pandemia não acabou, ao contrário do que pensam muitas pessoas que continuam enchendo bares, enchendo shoppings, enchendo praias. O vírus continua solto entre nós, matando milhões de pessoas pelo mundo. Milhares de pessoas perdem as vidas por dia no nosso país. Ok? Então é muito importante que nós continuemos a seguir à risca as regras, né, as orientações das autoridades de saúde. Usem máscara, higienizem as mãos, evitem aglomerações. O isolamento continua sendo uma medida muito importante, ok? O assunto da nossa aula hoje é muito, mas muito importante mesmo. É a variação linguística. Quando nós ouvimos falar a palavra língua, logo nos vem à mente as diversas línguas que existem no mundo que nós conhecemos. O português, o francês, o alemão, o espanhol, o árabe, tupi. E também nos vem à mente a ideia de que esse nome designa um objeto que é uniforme, que é claramente delimitável, que é imutável. Mas será que é assim mesmo? Será que a língua é esse objeto fechado, que não sofre influências externas, que não sofre mudanças, que não sofre variação? É isso que nós vamos estudar daqui para frente. Embora tenha se difundido entre nós a ideia de que existe uma língua uniforme, legítima, imutável, fechada, uma língua em nome da qual muitos têm se sentido no direito de dizer o que é condenável, o que é aceitável, o que é certo, o que é errado, e a assumir uma postura muitas vezes preconceituosa, discriminatória com relação à maneira como empregam a linguagem algumas pessoas, dizendo coisas do tipo: você fala tudo errado, você escreve tudo errado. Como nós vamos ver, a língua não é esse objeto fechado, ela sofre influências, ela é heterogênea, porque ela reflete a heterogeneidade da sociedade em que ela é empregada. Então, esse mito de que existe uma língua certa, uma língua que é a verdadeira, que é a língua pura, como nós vamos ver, ele não procede e nós temos que combatê-lo. Como a sociedade é heterogênea, nada mais natural que a língua também seja heterogênea. Nós não falamos da mesma forma que falam as pessoas no sul do país, no nordeste, no norte, centro-oeste. Não falamos da mesma forma que as pessoas que moram em Portugal ou nos outros países que também falam português. As palavras que nós empregamos aqui em Minas Gerais para designar algumas coisas podem ser diferentes das palavras empregadas em outras partes do país para designar as mesmas coisas. Além do fator geográfico, fatores socioculturais também são responsáveis pelas grandes mudanças que nós observamos na nossa língua. Eu não falo da mesma forma quando estou em sala de aula dando aula, situação em que eu devo empregar uma linguagem mais formal, e quando eu estou no intervalo das aulas conversando com os meus colegas, situação em que a linguagem costuma ser mais descontraída. Cada profissão tem a sua linguagem técnica, empregada apenas pelas pessoas que trabalham naquela área. Advogados e médicos empregam termos que são diferentes dos que costumamos empregar na linguagem vulgar. Pessoas de gerações diferentes têm linguagem diferente, empregam gírias diferentes. Funkeiros, surfistas, policiais têm gírias específicas que só as pessoas desses grupos empregam. Pessoas com maiores condições financeiras geralmente têm mais acesso aos bens culturais, à educação e, portanto, apresentam uma linguagem mais próxima da padrão, enquanto pessoas com menos condições financeiras, por terem menos condições de acesso à educação, apresentam uma linguagem mais distante da norma padrão. É importante frisar que quando falamos de variedades, elas não podem ser enxergadas como tendo linhas divisórias precisas, fronteiras rígidas, que separem o falar rural do falar urbano, por exemplo, o falar oral do escrito, o falar totalmente espontâneo do falar totalmente monitorado. Isso quer dizer que algumas variedades são mais próximas do falar rural, outras mais próximas do falar urbano, algumas são mais empregadas oralmente, outras mais na escrita, algumas são mais usadas em situações de comunicação mais espontâneas, outras em situações em que se exige do falante mais monitoramento, mais cuidado, mais planejamento. Não podemos então dizer que um linguajar é totalmente rural ou totalmente urbano, ou que determinada variedade é empregada somente na oralidade, enquanto outra somente na escrita e assim por diante.
Nós chamamos normas normais todas as variedades linguísticas que são os diferentes modos sociais de se realizar a língua. Cada uma das variedades linguísticas que nascem do uso habitual, normal da língua por um grupo de falantes, numa dada comunidade de fala, num momento de prática comunicativa específico, todas essas normas, essas variedades, como já foi dito, têm uma organização, uma gramática e todas são igualmente legítimas e devido à diversidade da sociedade, elas são apenas diferentes umas das outras, distantes do modelo padrão de que nós ainda vamos falar. Mas todas elas cumprem o papel a que vieram ao mundo, que é estabelecer comunicação entre as pessoas. Isso significa que não existem falantes nativos de uma língua que falem ou empreguem essa língua de forma errada, como preconceituosamente se difunde, se fala por aí. Que não tenham domínio de alguma norma, como já está amplamente difundido no imaginário das pessoas. O que acontece é que grupos sociais são diferentes, têm histórias diferentes, têm experiências culturais diversas e, por isso, usam a língua de forma diferenciada, usam o que nós chamamos de normas diferenciadas. Entre todas as variedades de uma língua, de um lado se encontra a norma que nós denominamos norma culta, que é aquela empregada por grupos sociais urbanos com nível de escolaridade alto, empregada em situações monitoradas de fala e escrita, em que se exige mais cuidado com a fala. As demais variedades, que se afastam desse modelo culto padrão, que são empregadas por falantes tanto rurais quanto urbanos, de qualquer nível de escolaridade, em situações de comunicação mais informais, em que se exige um menor cuidado com a linguagem, são denominadas normas populares. Mas, repetindo, todas as variedades de uma língua são igualmente legítimas. O adjetivo culta, apesar de corrente, não é muito adequado para designar essa variedade da língua, pois pressupõe que uma variedade é culta, enquanto as outras seriam incultas, pressupõe a existência de um grupo de pessoas que tem cultura em oposição a um outro grupo de pessoas que não teriam cultura e por isso seriam falantes de uma língua corrompida, que deturpa a língua legítima. Um preconceito que já está presente no nosso imaginário e é responsável por muitas discriminações, mas a antropologia já demonstrou inúmeras vezes que não há grupos humanos sem cultura. Então, o termo culta não deve ser tomado em sentido absoluto, mas como dizendo respeito a uma determinada dimensão da cultura. A cultura urbana, letrada, em certas situações de comunicação monitoradas. E o que seria a norma padrão? A norma padrão, na verdade, é uma construção histórica. Ela foi idealizada a partir da invenção da imprensa, pois antes disso os escribas empregavam a língua como bem lhes conviesse. A partir da invenção da imprensa, os livros passaram a ter uma ampla circulação entre as pessoas, o que fez com que fosse necessária uma língua comum que fosse entendida por todos os falantes. Então, ela é apenas uma construção histórica, ela não é uma língua realmente falada por nós. A nossa língua portuguesa, inclusive falada no Brasil, a norma padrão da língua portuguesa, aliás, ela foi idealizada com base no português falado pelos escritores portugueses do século XVII. Então, imagina só a tamanha diferença que há entre essa norma padrão e a língua realmente falada por nós brasileiros. Vamos fazer um resumo de tudo que nós aprendemos hoje? A língua não é um objeto homogêneo, nem uniforme. Ela é um conjunto formado por todas as suas variantes, populares ou cultas, todas elas igualmente legítimas. Por isso, nós devemos abolir a ideia de língua certa e língua errada. Ela é heterogênea e está em constante transformação, pois heterogênea e em constante transformação está a sociedade que a emprega. Por isso, afirmar que existe uma língua portuguesa certa e que os falantes que falam de forma diferente da variedade de prestígio falam errado é um preconceito que deve ser combatido. Vários são os fatores responsáveis por essa variação. O primeiro deles é o geográfico. As diferentes regiões em que uma língua é falada e a empregam de maneira diferente, empregando vocabulário e sotaques também diferentes. Fatores socioculturais, como profissão, idade, nível social, também provocam as mudanças na língua. Além do mais,
Cada falante emprega a língua de maneira diferente nas diversas situações de comunicação em que se encontra. Por fim, a norma padrão não é uma variedade da língua, é uma construção histórica desenvolvida a partir da invenção da imprensa, com o intuito de padronizar a escrita para que os livros pudessem ter ampla circulação entre as pessoas. Nós precisamos conhecer a norma padrão da nossa língua, pois necessária em determinadas situações de comunicação, mas todas as variantes linguísticas devem ser respeitadas.